pequeno, mas ele nunca morre. E por mais que tentem lhe matar, ele tem um método infalível de conseguir sair de um sítio para outro sítio, garantindo então a sua sobrevivência, seu desenvolvimento. Ele parece uma barata. Quanto mais você pisa, mais vão surgindo em diversas partes do mundo. Hoje nós estamos a falar sobre Chucky, o boneco assassino. Mas antes de dar continuidade sobre esse assunto, deixa eu só me apresentar bem rapidinho. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, animações, entre outros assuntos do mundo do cinema. Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal e visita a nossa playlist, que lá está tudo arrumadinho para vocês, principalmente esses vídeos especiais de Halloween que nós estamos a fazer. Porém, se você conhece alguém que gosta, em particular das franquias do Chucky, o boneco assassino, manda esse vídeo para ele, que isso vai ser fantástico para nós. Sem mais delongas, pega essa pipoca, só com açúcar e vamos para a sequência do vídeo de hoje. Sobre esse enorme sucesso do Chucky, tudo começou em 1988, quando um jovem de lá dos seus 25, 26 aninhos, chamado Don Mancini, decidiu então entrar para o mundo do cinema com um filme quase que independente, e ele decidiu lançar então Chucky, o boneco assassino, mas não foi o único filme a ser um sucesso naquela época. Um dos filmes que estava a ser um enorme sucesso na época era A Hora do Pesadelo. Para quem não lembra, é o Freddy Krueger e toda a sua sequência de filmes. Foi lançado em 1984, 94, algo assim. E todo mundo amava aquela ideia de alguém que perseguia nos sonhos, só que essa ideia já estava ficando meio que lavada, meio que deixada para trás, quando então o Dom veio com uma ideia um pouco inovadora para a época, que era sobre um serial killer que se instalava na casa de crianças no corpo de um boneco que era muito famoso, que era o Good Guy. E ele acabava por revelar o seu espírito e ir matando famílias atrás de famílias. Isso era muito interessante. Já que na época também já tinham vários e vários rumores sobre crianças e os seus bonecos. As pessoas acreditavam muito em magia negra, muito mais do que agora, incrivelmente falando. As pessoas acreditavam muito no ocultismo, nos assassinos. E uma outra coisa que eu achei bastante interessante é que anos depois Chuck foi muito comparado com o Charles Manson. Porque ele é estatura baixa, cabelo um pouco desleixado. Enfim, mas vamos falar isso mais pra frente. Esse filme então foi lançado e na época ele foi considerado um clássico. Nasceu então, nesse primeiro filme, um verdadeiro clássico, amado por todos, muito bem recebido. A bilheteria desse filme vendeu horrores. E então eles, com essa ideia, decidiram lançar o segundo filme pouco tempo depois, em 1990. Foi lançado então O Brinquedo Assassino 2. E as pessoas esperavam que fosse um enorme sucesso, mas as pessoas tinham um pouquinho de pé atrás porque era uma sequência, ou seja, continuação de uma história. Mas aí as pessoas ficaram, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Lembrando que no primeiro filme contava a história sobre uma mãe que decidiu comprar um boneco do filho, só que naquela de escolher os bonecos ela acaba por escolher o boneco errado e leva Chucky para casa. E ele acaba por matar os pais desse rapaz e deixar ele órfão. Então, nesse segundo filme, o Dom recebeu o sinal verde da MGM, só que infelizmente a produtora acabou por ser vendida. Então, o Dom decidiu levar a ideia, a estrutura toda do filme para a Universal Pictures, onde é, até hoje, meio dona dos direitos autorais do Chucky, o boneco assassino. Mas isso é uma discussão que eu vou trazer mais avante, porque ela não é dona de todos os direitos do filme. Então, nesse segundo filme, contaria a história do rapaz, que era o dono do Chucky, que era o Andy. E como ele ficou órfão, ele então seria adotado por uma nova família e lá ele conheceria a sua meia-irmã, vamos assim dizer, que era a Kylie. E todo mundo amava a Kylie. Feita então pela atriz Christiane Elias, e eu amava ela, desculpa, mas eu amava. Esse segundo filme foi melhor ainda que o primeiro, foi muito bem recebido, foi classificado como a melhor sequência de todos os tempos do género. Os fãs amaram esse filme, receberam esse filme de tantos braços abertos que eles consideram até melhor que o primeiro. Só que a questão que ficava é, o primeiro foi um sucesso, o segundo foi um sucesso. Dom, o que tu vais fazer agora para continuar a dar lugar desse filme? Eles decidiram então, um ano depois somente, lançar o terceiro filme. Só que existia uma questão. Nesse terceiro filme, enquanto estavam a fazer já na Universal Pictures, o filme estava a sofrer questões sobre o que realmente aconteceria, qual seria a história, já que a ideia de um boneco assassinar a família seria meio com loop. Ok, matou a primeira família do Andy, vai matar a segunda, vai matar a terceira, vai matar a quarta. Até quando é que o público vai conseguir consumir a mesma história e não se tornar cansativo, repetitivo? Então eles decidiram trocar os cenários. Nesse novo cenário do terceiro filme, com apenas de um ano de diferença em relação ao último lançamento, eles decidiram lançar uma versão um pouco mais alternativa e diferente. Decidiram então que Andy, que seria o dono do Chuck, seria mandado para o exército, ele já teria crescido, e a história se desenrolaria todo nesse cenário da academia militar do Andy. Vocês podem estar pensando, isso é loucura. Ok, eu também pensei, na verdade. Mas
Quem é que fez isso na época? Ninguém fez isso na época. Absolutamente ninguém. Seria uma ideia inovadora. Talvez o conceito estivesse lá dentro para a época, já que estávamos a falar de uma época pós-guerra, de uma época em que as pessoas não queriam mais lembrar dessa situação, mas lembrando que se inscrever no exército é uma coisa bem patriarcal lá nos Estados Unidos. Só que esse filme não rendeu nada. Mas esse filme não rendeu nada porque, na mesma época, mais ou menos, estava a ser lançado o que seria então uma das maiores sequências de filmes de terror de todos os tempos, que é Gritos. Hoje nós temos até Grito 6, se não me engano, lançado com a Jenna Ortega, né, nossa Forever One Dia. Mas o filme do Chuck perdeu muito crédito, perdeu muito critério. Ele simplesmente flopou. Nós vamos pular de 1991 para 1998. Vamos fazer um pulo de 7 anos avante. Quando todo mundo pensou que a franquia do Chuck teria terminado, eles estavam já a se acostumar com o filme Pânico, que nessa altura ele tinha lançado o seu segundo ou terceiro filme, se não me engano. Então, para comemorar os 10 anos de existência do Boneco Assassino, eles decidiram lançar então o quarto filme. Mas esse quarto filme não seria só o quarto filme, seria o quarto filme. Eles então lançam A Noiva de Chuck. E esse filme, eu sei que todo mundo lembra, todo mundo adora, todo mundo delira com esse filme. Assim como o público na época, todo mundo ficou, A Noiva de Chuck? Como assim? Quem seria ela? Quem poderia ser? Como se ele já casou? Como se ele tem um amor? Não foi isso que eu me lembrava. Entenderam? Houve uma mudança enorme no contexto. O filme Pânico, ele trouxe várias questões para serem discutidas no mundo do cinema, no gênero terror. Na época, principalmente o filme Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. E o outro filme foi, se não me engano, A Lenda Urbana. Dois filmes que decidiram, então, ser levados juntamente com o Pânico, que fizeram um enorme sucesso, mas não foram os únicos filmes que queriam se engajar do filme Pânico. Nessa tendência de depois de surgir o filme Pânico, né? Vários filmes foram meio que ganhando gancho e tentando trazer, sair do anonimato de novo, sair do flop e vir à tona. E um dos filmes que fez isso foi o filme Halloween. E obviamente o Dom não ficaria descansado até trazer de novo o Brinquedo Assassino. Numa perspectiva totalmente diferente, nós revemos Stephen, que era mãe do primeiro rapaz lá que acabou por não morrer. Era uma rapariga meio que fanática pela ideia do Chuck. E lembrando que durante aquela sequência de 3 filmes, ela tinha descoberto quem era o Chuck, que ele era um assassino nômade, um boneco. Enfim, e ela decidiu então fazer o mesmo que o Chuck fazia, que era usar da magia voodoo para se mandar então para um corpo de boneco. Ela fez literalmente a mesma coisa. Isso enviou para onde estava o Chuck. Muito inteligente, né? Ela fez isso, ela encontrou o Chuck e juntos eles ficaram então na casa em que o Chuck estava naquele momento. Só que ela era tão ciumenta, ela era tão obsessiva que ela trazia muito aquela ideia de se ela não é meu, não vai ser de mais ninguém. E era uma coisa que até certo ponto não vamos negar que muitas mulheres, principalmente as casadas da época, já começavam a se identificar um pouco mais. E é nesse ano também que as comparações mais ou menos entre o Chuck e o Charles Manson começaram a ser um pouco levantadas. O Dom, para tentar fugir a isso, no passar dos anos depois, ele foi mudando um pouco mais do aspecto do Chuck. Mas as comparações entre os dois eram muito grandes, como por exemplo, uma das coisas que as pessoas diziam muito era o facto de que o Charles Lee Ray, que era o rapaz, que estava o senhor, que estava com a sua alma presa no boneco Good Guy, que fazia então o Chuck, ele acabava por ter meio que características, um sotaquezinho, meio que parecia ser inspirado no Charles Manson. O boneco é pequeno, ele é meio anãozinho, baixinho. Então, o Charles Manson é quase da mesma forma, ele usava o cabelo assim meio longo, meio desengonhado, ele tinha meio que aquele jeito assim meio cowboy. Então, são semelhanças que as pessoas traziam muito ao público. E por mais incrível que pareça, isso trouxe muito aquela questão do apelo público. As pessoas não queriam entender o que se passava na cabeça do Charles Manson. Então, assistir o Chuck era meio que confundir quase todos os interesses. A noiva do Chuck se tornou muito famosa, as pessoas amavam. Ela tem estilo, ela era obcecada, ela trazia uma ideia totalmente desconstruída de uma loira padrão, porque assim, a boneca dela era loira, por mais incrível que pareça. E ela tem um jeito todo muito eu meu homem, eu não vou deixar que nada aconteça. Ela tem um jeito meio sedutor, mesmo como boneca. Então as pessoas apegaram-se muito a ela e esse filme trouxe de novo à tona no coração dos fãs. E quem ainda não era fã, que o Chuck começou a ocupar um espaço muito grande, mas dessa vez não só o Chuck, como a sua noiva.
Então esse filme conseguiu trazer de novo o boneco assassino para as grandes telonas, para a boca do público. Então Dom e a Universal Pictures, sem perder muito tempo, decidiram lançar então aquilo que seria o quinto filme. Esperando muito mais do que 2 anos em relação ao que eles faziam anteriormente, eles decidiram começar a desenvolver muito mais da história do Chuck e trazer mais membros da família. Já que a sua primeira experiência tinha corrido muito bem, que foi trazer a noiva do Chuck, eles decidiram então trazer uma outra pessoa nessa história, que seria então a semente do mal, o filho de Chuck, o boneco assassino. Um outro boneco. Eu amo essa história do Chuck. Esquecendo muito dos erros que eles já tinham ultrapassado nas vezes passadas, esse filme traz uma versão do Chuck um pouco mais não esperada pelo público. Esse seria então literalmente o primeiro longa assim, realmente feito do zero pelo Dom, pensado, esquematizado, totalmente analisado, 100%. A Universal Pictures disse, olha, todas as tuas ideias fizeram sucesso, tirando aquela o terceiro filme, né? Mas já que essa de trazer novos membros deu certo, toma a bandeira vermelha, né? A bandeira amarela, perdão, e podes fazer sinal verde. Enquanto o filme Halloween, que competiu diretamente com o Chuck lá naquela vinda, né, naquela volta de filmes, trazia então o seu fracassado filme A Ressurreição 2 Halloween, que foi um fiasco. Chuck trouxe então A Semente do Mal, que também não passou muito das escribeiras, né? Também foi ladeira abaixo. Uma das maiores críticas que esse filme recebeu foi o facto de que abandono à paternidade é um assunto muito sensível. Então, nesse filme nós conhecemos então o filho meio que abandonado ou não apresentado ao Chuck, que seria então o Glenn, ou Glenn, eu não sei bem como é que se pronuncia o nome dele. Mas ele acabou então por receber muito amor por parte da sua mãe, mas por parte do Chuck, bem, não se espera muito, né? Mas ele acabou por deixar o filho. A personagem do filho do Chuck, o Glenn, não conseguiu cativar o público. A mulher dele já estava diferente, as pessoas acreditavam que a atriz tinha sido substituída, isso não existe propriamente uma comprovação. Mas as coisas não andaram muito bem, o público não gostou assim tanto. Foi gostando depois, eu lembro que em 2012, 2014 esse filme voltou a ser comentado, mas no ano do lançamento, não. Infelizmente esse filme foi um fiasco. Após um sabor muito amargo na boca no ano passado, em 2004, quase 11 anos depois, eles decidem então lançar o filme se adaptando para aquilo que seria então o DVD, um mundo totalmente diferente do cinema. Eles decidiram então lançar aquilo que seria o sexto filme, mas seria um filme específico para os fãs. Ainda dirigido por Don Mancini, esse filme era para tentar recuperar o amor do público e eles tentarem passar um pano no que aconteceu há vários e vários anos atrás. E esse filme trazia então personagens queridas de novo, como o Andy, vivido então pelo mesmo ator que fez lá nos primeiros filmes, o Alex Vicente, só que agora numa versão mais adulta. E esse filme sim conseguiu cumprir o seu objetivo. Esse filme ficou na cabeça, principalmente daqueles que já eram fãs, conseguiu conquistar um pouco mais do público, só que ele ainda perdia muito espaço para filmes como O Pânico. Halloween conseguiu se superar um pouquinho mais, mas ele nunca conseguiu ocupar o mesmo espaço que Fred Krueger, que era o seu primeiro rival. Porém, apesar disso, ele conseguiu cativar os fãs deram o braço a torcer, as vendas foram ok, não foram milenares como o primeiro e o segundo filme, mas foram muito bem recebidas, então, pouco tempo depois, eles decidiram lançar aquilo que seria o seu sétimo filme. Em 2017, eles decidiram fazer, ainda em cassete ou CD, a continuação do filme, o primeiro, né, que era o de 2014, O Culto de Chuck. Só que eu não sei porque que insistem em fazer tantas continuações, porque isso vai sujando a imagem do filme. Numa versão muito mais robot, né? Esse filme vem resgatando um pouco mais de atores antigos, como o Alex Vincent, a Kylie, entre outros, mas também vai recuperando novos, né? Alguns que eles decidiram trazer só para impactar um pouco mais da história. E esse filme, assim como o filme da noiva, do Chuck, ele tenta dar uma continuidade assim meio lamechas daquilo que seria então a história do culto do Chuck. Só que isso não caiu tão bem para os fãs, porque ele veio com um design totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Ele veio com uma pegada um pouco diferenciada, demasiado daquilo que se estava à espera, principalmente agora que o filme estava a conseguir dar os seus primeiros passos para voltar ao sucesso de novo.
Esse filme também tentou trazer um pouco de novas, vou dizer, habilidades do ocultismo do Chuck, como por exemplo novas técnicas de feitiçaria do boneco, novas ideias, enfim. Mas esse filme acabou por não ser muito bem recebido. E lembrando que esse filme é quase que a mesma coisa. Chuck, o boneco assassino, que vai para uma casa e acaba por perseguir as pessoas e matar a família. Então, eu acho que era isso que desgastou um pouco o público. É que, por mais inovação visual e meio que um pouco no contexto mais moderno que traziam, a história não mudava. E isso foi meio que um grande impasse. Para que pouco tempo depois eles voltassem a lançar aquilo que seria o oitavo filme. Em 2019, apesar de que esse filme foi um bafafá, ele foi um sucesso. Voltando à tentativa do original, O Brinquedo Assassino, a MGM, não sei se vocês lembram, eu falei lá no comecinho do filme, do vídeo no caso, ela foi o primeiro estúdio que fez os filmes e eles tinham então a ideia original que foi feita no primeiro filme. A Universal Pictures, ela tinha os outros filmes. Então, a MGM, juntamente com a equipe que fez It, A Coisa, acho que 1 e 2 de Stephen King, junto com eles decidiram então repaginar a ideia que seria então Chuck, o boneco assassino, visto que do segundo filme, que foi um sucesso, até o penúltimo filme, as coisas foram se deixando levar como uma onda. Então eles decidiram repaginar essa história toda, lançar de novo no cinema uma ideia totalmente moderna, uma coisa um pouco mais colorida, um pouco mais... Enfim, deixo a capa para vocês verem. Então, nessa ideia, eles tentaram trazer o Dom para a equipa e lhe disseram, olha Dom, nós queríamos muito te ter, já que tu és meio que a mente por trás, o mindset por trás desse boneco, e precisamos de ti para refazer todo esse conceito. A nossa ideia é trazer uma versão nova, mais moderna, que possa meio que atingir a geração atual. Porém, eu não se sentiu extremamente ofendido por eles tentarem tirar a sua obra-prima, tentarem meio que tirar todo o dedo dele da obra, foi assim que ele se sentiu. O porquê nunca é muito bem explicado, porque se eles só queriam repaginar, refazer meio que a história, não faz muito sentido, mas enfim, ele sentiu-se ofendido, decidiu não fazer parte dessa concepção, mas ele não tinha como impedir propriamente que essa obra avançasse, já que o direito das obras estava no estúdio. Então, a MGM lançou. Esse filme acabou por ser um sucesso, acabou por ser muito bem recebido, muito apelado, principalmente pela nova geração. E a bilheteria foi um sucesso. Um sucesso que já não era visto até 2019 no filme Chuck. E todo mundo espera por uma continuação desse filme. Até hoje ainda não foi lançado, as pessoas não sabem. Porém, saiu uma série. Essa série é lançada pela Universal Pictures e por uma outra produtora, acho que é a Sci-Fi ou uma coisa assim, juntamente com o Dom. E ela tenta trazer essa pegada um pouco mais do 1988. E ela vem recebendo muito apelo positivo do público. Porém, as relações entre o Chuck e a Universal Pictures não é muito estável, já que ela vai, às vezes bem, às vezes mal, dependendo da forma como se desenvolve. Essa nova série acabou por ser cancelada, supostamente, não existem matérias oficiais que confirmem uma continuação, não existem matérias oficiais que dizem que foi tipo, cancelada para sempre, então, no momento, ela está parada. E essa série recebeu muitos elogios, as pessoas gostaram, porque ele conseguiu meio que trazer a originalidade do Chuck, mas ainda assim, muita gente também disse que a série não conseguiu se adaptar às coisas um pouco mais atuais, às coisas mais modernas e manter o clássico à tona. Mas me diz aí, o que é que você acha? Se você é fã de Chuck, boneco assassino, nessa época de Halloween, eu não podia esquecer desse boneco, porque mudou a minha forma de ver o cinema também. Eu já fui muito fã de Chuck, o boneco assassino, apesar de que ele perde o mundo para Freddy Krueger, né, e o Jensen para mim, mas eu amo muito na mesma. E você?